Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta quarta-feira, Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo, e neste segundo bloco, como eu disse na passagem da primeira para a segunda parte do Superi Notícias desta quarta, terei a honra de conversar mais uma vez com o advogado familiarista Dr. Renan Ferreira. Ele que está aqui para poder falar sobre pensão alimentícia, rapaz, que é o motivo da dor de cabeça de muitas famílias e principalmente de muitos pais. Doutor Renan Ferreira, primeiramente, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, como você falou, estou aqui de novo. É um prazer estar aqui num programa tão especial, de uma pessoa tão especial, né, que não só numa relação de entrevistador-entrevistado, Sim, mas uma amizade para a vida. Com certeza, doutor Renan Ferreira, estamos juntos e misturados para a gente poder começar o nosso bate-papo. Renan, para quem é leigo, e principalmente no universo dos famosos, para quem é leigo acha, que não está inserido na área do direito, acha que famoso só vai preso no dia de São Nunca. Mas existem muitos famosos que são presos por conta de não pagamento de pensão alimentícia. E nós sabemos que esse universo do não pagamento da pensão alimentícia é muito mais corriqueiro, muito mais comum para as pessoas normais, pessoas que não são tão conhecidas assim. Eu queria saber de você, primeiramente, quando se dá essa questão da pensão alimentícia, o que precisa acontecer para ter essa questão da pensão alimentícia? Olha, Gustavo, primeiramente para a pessoa ser preso por pensão é muito difícil. Para ela chegar nesse estágio, ela tem que passar primeiro pelo processo de conhecimento, é onde se dá a fixação da pensão, seja ela por decisão do juiz ou um acordo entre as partes. Aí ele vai deixar de pagar essa pensão para depois entrar com o processo de execução contra ele, e só assim ele vai ser citado para pagar aquele valor em 3 dias, para depois, então, se ele não fizer o pagamento, ser preso. Então, leva muito aí o processo para ele chegar à cadeia por causa de pensão. E sobre a questão da pensão alimentícia, o processo em si, e normalmente são as mães que procuram os advogados para poder entrar com algum tipo de recurso, com algum tipo de processo, para poder processar o pai do seu filho ou da sua filha. Como é que acontece? A mãe está precisando da quantia, não está recebendo o pagamento já há algum tempo. Como é que funciona todo esse processo para poder chegar até vocês, advogados? Majoritariamente a mãe, né? Porque na maioria das vezes é ela quem Que acaba acaba sofrendo. frustrada na relação e tendo que cuidar do filho. Aí ela faz aquele papel de pai e mãe, né? Tem a renda às vezes baixa, quando trabalha não consegue cuidar do filho, se cuida do filho não consegue trabalhar, e ainda ela tem que ir atrás do advogado, gastar um dinheiro, que nem sempre é barato, né? Para ir atrás de um direito que já era para estar recebendo, porque é direito do filho. Sim. E em relação à questão da pensão alimentícia, na visão do homem que não está pagando. Primeiramente, é preciso estabelecer aqui que ele está errado pelo fato de não estar pagando, independentemente do motivo, independentemente da situação que ele esteja passando. Mas existem alguns argumentos, e nós sabemos que ali no tribunal, na justiça, é um show que a gente fala não no tom pejorativo, mas no sentido de terem ali várias argumentações, vários advogados que acabam tendo ali uma ideia, uma visão sobre o fato. Existem algumas, ou existe a justificativa que pode amenizar a questão da culpa do pai? Porque muitas das vezes o pai às vezes não tem condição mesmo de arcar com os compromissos. É claro que existem também outros casos que a pessoa tem condições e não paga por um motivo ou outro. Mas tem casos que a pessoa não está sendo canalha, e sim porque ela não tem condições. Tem alguma justificativa plausível que pode amenizar essa pena? Olha, hein, Gustavo, muito interessante você falou, mas em hipótese nenhuma o pai pode ser exonerado de pagar a pensão, tá? Por mais que ele esteja ali passando fome, ele tem que dar pelo menos o mínimo. É por isso que o juiz pesa muito na possibilidade do pai em dar, tá? Então o juiz dá o mínimo, mas não deixa de dar. Tá? E em último caso, quando o pai assim, não existe nenhuma possibilidade de pagar, a pensão passa para os avós. E sobre a questão do diálogo, porque para chegar num processo judicial é porque não teve diálogo, ou até mesmo a mãe e o próprio pai tentaram estabelecer essa questão do diálogo e não foi possível. Você que convive com muitos casos, imagino, que estão ligados a essa questão da pensão alimentícia, o que você pode falar? É o melhor caminho para poder evitar
chegar nesse ponto de um processo? Olha, quando a pensão ela é por diálogo, se chama pensão por boca a boca. Em momento nenhum eu recomendo esse tipo de pensão. Por quê? Você não tem uma segurança jurídica para o seu filho. Claro. Por mais que você está ali de boa fé, você espera que o pai pague, né? E o mês que ele não pagar? Como você vai cobrar, sendo que você não tem um título executivo para cobrar aquilo? Então, por mais que você fez a boca, leva no juízo para homologar aquele acordo. Existe um tempo que dá para a gente poder estabelecer que essa situação vai ser resolvida já diante do juiz, já com a situação de um processo? Demora muito ou sai muito rápido? Muito bom. A questão é, quando você entra com pensão alimentícia, existe a tutela de urgência, tá? Que é uma liminar que o juiz dá para antecipar aquela decisão que poderia ser na sentença, que vai demorar. Então, o juiz de cara já fixa os alimentos, para ele o genitor já ir pagando durante o processo. E o valor? É acumulativo? Depende da situação, depende da realidade financeira do pai e da mãe, enfim. Como é que a justiça faz para poder quantificar essa questão do valor que precisa ser repassado para a mãe e, consequentemente, para os filhos? Ou para o filho ou para a filha? Olha, é dosado na necessidade da criança, né, e na possibilidade do pai. Sim. E em relação à questão dos advogados, e você que está inserido no meio sabe com muito mais propriedade do que eu, que existem muitos tipos de processos que estão em evidência. E é claro que a gente lamenta, porque quando chega numa questão de um processo, é porque realmente a situação não está muito boa. A questão da pensão alimentícia, para quem é leigo, é uma das mais faladas, das mais criticadas, das mais conversadas. Dentro do ambiente dos advogados, de fato, é algo mais corriqueiro ou dá para poder tentar estabelecer um tipo de ranking de tipos de processos que mais acontecem aqui em Valadares ou a nível Brasil? Na verdade, a pensão alimentícia bate recorde aí de processo dentro do direito de família, né? Parece que o índice de mães solos no Brasil está crescendo muito. E isso reflete no Poder Judiciário também. Com certeza. Né? Muitas mães aí sedentas querendo o direito do filho. Vamos entrar agora numa outra seara, mas que tem a ver com a sua função como advogado. Porque nos últimos anos, até mesmo pelos acontecimentos que estão ocorrendo no Brasil, em várias searas, muitas séries, muitos filmes, muitos livros contam histórias onde existe ali uma participação gigantesca dos advogados, do sistema judiciário como um todo. Temos aí, já tivemos a série O Mecanismo, temos agora a famosa série da Boate Kiss, tanto na Netflix, também no Globoplay. Você, como advogado, já viu alguma delas? O que você pode falar? Porque muitas das vezes a imagem, por exemplo, na série da Boate Kiss, a imagem do advogado e da justiça, ela fica um pouco ruim perante a sociedade, porque todo mundo sabe o que aconteceu, centenas de mortos, e até agora não foi processado, ninguém foi preso, aquela história toda. Como é que você que está por dentro da área vê tudo isso? Eu assisti aquela série da Boate Kiss, né? Muito interessante, porém ela coloca um pouco do Poder Judiciário como o vilão da história, porque é bom usar um pouco do sensacionalismo, até mesmo para vender mais pro telespectador. Né? Mas o que acontece ali é que a própria lei dá essa brecha para a justiça, para o advogado ou para quem está operando o direito de fazer manobras e levar aquele processo adiante. Então, às vezes, nem é culpa do Poder Judiciário, dos advogados ou quem opera o direito, mas sim das leis que ainda não foram, estão defasadas, não foram reformadas para adequar ao cenário atual. Na sua visão, então, essas séries, dependendo, claro, de como será a abordagem, ela não ajuda e sim prejudica a imagem que a sociedade tem perante ao sistema judiciário, ao sistema da justiça. Exatamente. Fica mostrando que o Brasil ele é totalmente impune, né? Mas, pelo menos, reflete um pouco, dá para refletir um pouco a dor que os pais sentiram. A série serviu muito para isso. Mas em relação à justiça, ao Poder Judiciário, eu acho que ela pecou um pouco e usou do sensacionalismo. Voltando à questão da pensão alimentícia, a mãe que estabeleceu ali algum tipo de contrato ou de acordo com o pai, do pai, obviamente, efetuar os pagamentos, a partir de qual momento que ela precisa recorrer a um advogado ou que ela pode recorrer a algum advogado? Tem um certo limite, não pagou 2, 3 meses consecutivos,
já pode entrar na justiça? O certo é depois do primeiro mês já poder pagar, né? Mas ficaria muito ruim o pai um mês atrasou, já vou lá no advogado. Seria até ruim para a mãe para gastar dinheiro com o advogado à toa, né? O comum é entrar quando aquele pai já tem aquela fama de mal pagador, né? E ela percebe-se ali que ele não quer pagar mesmo. Aí já pode entrar na justiça para não perder tempo, né? Para começar a cobrar logo. Tem como o pai que não está pagando já há algum tempo ter algum tipo de advogado para poder se degladiar, debater com o advogado da mãe? Existe alguma função para um advogado defender um pai que não paga? Todo mundo tem o direito de ter a sua própria defesa. Mesmo estando errado, mesmo estando errado. A defesa ele vai ter, né? O que não pode chegar é naquela fase já do mandado de prisão. Sim. Que depois que ele é pego, vai para a cadeia, ou é só através de um acordo para pagar, ou o pagamento integral. O advogado familiarista ele tem uma função, uma importância gigantesca na vida de centenas de milhares de pessoas, afinal de contas, por se tratar de família, e nós sabemos, todo mundo aqui tem família, sim, sabe o quanto que é importante e quanto que é um laço ali carnal, que mexe totalmente com os seus sentimentos, com o seu coração, enfim. Queria saber de você como é que você se sente sendo um advogado familiarista e como você vê sendo um instrumento para a resolução de muitos casos que envolvem famílias e você, através do seu trabalho, acaba resolvendo situações que tiram peso das costas de várias pessoas e imagino que essas pessoas ficam e ficarão eternamente gratas pelo seu trabalho. Eu amo o que eu faço, né? Mas às vezes eu tenho que desvincular um pouco minha profissão do pessoal. Claro. Fala que quanto mais você mexe com o caso de família, menos você quer casar, menos você quer ter filho, né? Mas assim, eu me sinto muito feliz em poder ajudar a pessoa. Porque a pessoa, querendo ou não, ela não quer um advogado, ela quer um profissional capacitado da área para ajudar a resolver o problema dela, né? A mãe nunca vai num advogado querendo a pensão. Ela quer ter uma dignidade de volta, ela quer poder aproveitar a vida como ela aproveitava antes, não fazer só aquele papel de mãe e pai, ela quer fazer o papel de mãe, deixar o pai fazer o dela também, então eu restauro essa dignidade dela, né? Também serve para o homem. Claro. Então, eu fico muito feliz em poder estar exercendo essa profissão, mas, claro, sempre dividindo ali o que é profissional e o que é pessoal. Além da pensão alimentícia, quais são os outros tipos de processos, os outros tipos de assuntos que mais têm acontecido, pelo menos aqui em Governador Valadares, que você tem ciência, que você tem acesso? Olha, a guarda também é uma coisa muito discutida, porque a pensão também leva à guarda, né? Se a pensão, a maioria é mãe solo, então ela também tem que regularizar a guarda. E que está batendo muito também é divórcio. Eu estou vendo que muita gente está querendo divorciar. E dá para poder pensar num divórcio feito da melhor forma possível sem a presença do advogado, porque o divórcio por si só já é uma questão, terminar um namoro já é difícil ali no boca a boca. Imagina um casamento, você se divorciar. Dá para poder estabelecer algum tipo de situação de divórcio sem a presença do advogado, sem a presença de um juiz, ou é inevitável? Não existe divórcio sem a figura do advogado. Então, qualquer hipótese, seja até uma união instável, para separar precisa de um advogado. Seja em cartório, judicial, é necessário. A guarda compartilhada, como você mesmo disse, é uma das situações que mais tem ocorrido aqui em Governador Valadares ou a nível Brasil, aí fica a seu critério. E quando a gente pensa em divórcio, pensão alimentícia, parece que está meio que interligado a questão da guarda compartilhada. Qual a importância da guarda compartilhada e do diálogo positivo entre as duas partes? Olha, o diálogo positivo entre as partes é bom para o filho, né? Isso reflete num bom desenvolvimento psicológico para o filho. A guarda compartilhada ela é importante para regularizar a situação, para saber que os pais, qual a função de cada pai perante o filho. Doutor Renan, muito obrigado mais uma vez por ter ficado aqui durante todo esse tempo, esclarecendo algumas dúvidas sobre pensão alimentícia e também de outros pontos ligados à área do direito. Sucesso, obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, é um prazer meu estar aqui. Valeu mais uma vez, doutor Renan. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã a partir de meio-dia aqui na tela da Superi TV, canal 20 da TV a cabo. Lembrando que você também confere o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, só acessar Superi TV. E todos os bate-papos que acontecem aqui no Superi Notícias, você também pode conferir através do meu canal no YouTube. Só acessar Na Resenha com Gustavo,
que lá você vai conferir todas as resenhas que já aconteceram aqui no Super Em Notícias, desde o longínquo ano de 2020 até, por exemplo, esta resenha que você está acompanhando agora. Na verdade, você acompanhou durante todo este presente momento. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até amanhã.